9h39, a gente vai cumprimentar o nosso entrevistado de hoje, mais uma vez, nosso consultor praticamente, né, doutor Evaldo de Araújo, infectologista do HC, a quem eu cumprimento mais uma vez e agradeço pela atenção, doutor Evaldo, bom dia. Bom dia, Agostinho, bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor. Bom, é quase inevitável a gente falar sobre pandemia e vamos falar, porque estamos numa fase, né, de flexibilização no Brasil e ela é muito bem-vinda, a gente não aguentava mais, só que a gente tem sempre um temor, até levando em conta o que vem acontecendo em outros países. Mas eu queria falar com o senhor, doutor Evaldo, se o senhor me permitir, sobre um outro aspecto da pandemia, porque a gente tem recebido notícias de que já começa a preocupar doenças como meningite, hepatite B e paralisia infantil. Paralisia infantil. Porque, entre outras coisas, nós estamos sem um coordenador do nosso Programa Nacional de Imunização. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque a pandemia parece que está nos deixando, mas aí a gente recebe essa notícia de que doenças já controladas podem voltar a nos assustar, doutor. Agostinho, você está correto. Todas as doenças que são preveníveis por vacina, elas têm esse conceito que a gente tem falado muito ao longo da pandemia, da imunidade coletiva. E nós temos que manter um certo nível de imunidade na sociedade para que esses vírus não voltem. Vou pegar um exemplo recente, há poucos anos nós tivemos um recrudescimento do sarampo, porque as pessoas esqueceram de tomar vacina, a nossa taxa de imunidade coletiva caiu, o vírus voltou a circular no mundo, né, esses movimentos migratórios, sobretudo para países com refugiados que vão para a Europa e da Europa se espalham pelo mundo, enfim, doenças antigas voltam a preocupar. Isso aconteceu exatamente com sarampo. E pode acontecer agora, por duas razões. Primeira, que nós estamos com muita atenção, com muito foco em Covid-19, e o preço que a gente paga por isso é negligenciar ou, de alguma maneira, descuidar das outras doenças. E a segunda razão é essa que você pontua, uma falta de uma coordenação técnica, de uma ação que olhe por tudo, né? Que tenha que cuidar daquilo que é o momento atual, que é ampliar e seguir vacinando contra a Covid, e não descuidar das doenças mais antigas. Então, as duas explicações são essas. Muito foco em pandemia e pouco foco numa coordenação técnica que tem por obrigação cuidar das doenças atuais e das doenças que sempre estiveram aqui e que podem voltar a ser um problema mais agudo. Doutor Evaldo, os antivacina no Brasil são barulhentos, mas ainda bem pouco numerosos, principalmente quando a gente compara com outros países, né? Gostaria de saber se o senhor acredita essa dificuldade em revacinar ou vacinar algumas pessoas por causa dessa gritaria, ou de fato é uma questão mais técnica ou também de divulgação nesse momento em que o foco fica notadamente muito voltado para um lado só? Olha, Eduardo, eu acho que nós temos tido resultados muito bons, mas esse resultado muito bom, ele decorre de duas coisas que não combinam com saúde pública. Uma é sorte, e a outra é o estrago que já foi feito anteriormente. Nós temos avançado com a primeira dose no Brasil, e a gente sabe pela literatura científica, já são muitos os trabalhos, que quem teve Covid e tomou uma dose de vacina, isso equivale a 2 doses. Isso aconteceu e tem acontecido muito no Brasil com aquelas pessoas que atrasam a segunda dose. Mas como fomos muito expostos ao vírus, isso acaba tendo um preço menor. De uma maneira geral, esse fenômeno de perder a segunda dose ou de não se vacinar como um todo, eu acho que ele é um híbrido de um pouco de tranquilidade, que as pessoas acham que tomaram uma dose ou porque já tiveram Covid ficam tranquilas, e aí nenhuma conotação ideológica ou política, é simplesmente ignorância pura e simples. A segunda conotação poderia ser alguma desestruturação da rede de vacina, refletindo aquilo que nós falamos há pouco, da falta de uma coordenação do PNI, mas sim, eu acredito que uma parte significativa ainda é dessa minoria barulhenta, agressiva, né? Você veja que absurdo,
nós temos diretores da Anvisa ameaçados porque discutem a incorporação da vacina para crianças. Eu recebo alguns materiais e acompanho em redes sociais alguns colegas médicos ou ligados à área da saúde fazendo palestras em campos políticos, assembleias, câmaras municipais, com falas anti-vacina assustadoras. Então, Eduardo, nós não podemos subestimar o movimento anti-vacina no Brasil. É pequeno, sim, é menor que em outros países, mas é extremamente barulhento. E uma figura que a gente pode usar. Quando a gente vacina, é como se nós estivéssemos acorrentando o vírus. E cada pessoa que não se vacina é um elo frágil dessa corrente que pode se romper e o vírus escapar. Então não podemos negligenciar os antivacinas. Qualquer falha na cobertura vacinal pode cobrar um preço muito alto lá na frente, como a gente está vendo que é o caso da Europa nesse momento. E a gente vai completar 2 anos convivendo com a pandemia e alguns temas, alguns conceitos equivocados voltam a aparecer e voltam a aparecer e voltam a aparecer. Por exemplo, essa portaria do Ministério do Trabalho que proíbe, mas que vai ser derrubada, né? Ela não pode, lógico, afrontar um poder maior que é o da Constituição, mas cria tumulto. Então essa portaria que proíbe que pessoas que não se vacinaram sejam demitidas ou impede que elas concorram a algum cargo, alguma função, por não terem sido vacinadas. Quer dizer, o governo também faz questão de reacender discussões que pareciam já superadas, né, doutor Evaldo? Sabe, Agostinho, eu tenho feito muita reflexão sobre isso, sobretudo com a portaria, porque é um pensamento inepto, né? Um pensamento pouco inteligente esse. Seria muito mais interessante o governo falar, olha, são 2 anos, já é 1 ano de vacina, pouco mais da metade da população mundial já tomou pelo menos uma dose da vacina, e hoje nós temos evidência suficiente para assumir que sim, a vacina não tem nada demais, protege, está favorecendo. Quer dizer, seria um discurso muito mais inteligente. Insistir nessas teorias conspiratórias e anti-vacina, e sobretudo com o poder do governo federal, isso é perigosíssimo, né? Não é apenas pouco inteligente, como é perigoso. E isso causa um tumulto muito grande, porque aí soma os antivacinas e a legitimização que se dá a eles com esse tipo de política pouco inteligente, isso causa um tumulto. Eu, profissionalmente, atuo em algumas áreas que eu preciso tomar algumas decisões, e essa portaria, por exemplo, traz uma grande preocupação e uma grande turbulência, porque, gostemos ou não, vai ser derrubada ou não, por enquanto ela está vigindo, isso legitima alguns comportamentos que têm impactos coletivos. Doutor Evaldo, então essa portaria vai ser o quanto antes revogada. Perdão, eu interrompi, mas para encerrar da minha parte, o senhor falou dos elos da corrente aí, que o não vacinado é um elo fraco nessa corrente para prender o vírus. Eu acho importante que o senhor, outros médicos, mas especialmente os infectologistas, ajudem a algumas pessoas que ainda não, enfim, têm alguma dúvida. Por que é importante? Mas eu vacino e fica doente. Mas tem que usar. Por que não pode sair na rua sem máscara? Porque a pessoa fica mesmo doente. Essa questão de se transformar determinada área do planeta em um covidário, né? Se o vírus continua circulando, ele continua se modificando e pode voltar mais forte. Mas eu gostaria que o senhor esclarecesse, para quem ainda tem essa dúvida, o porquê da importância de ainda se manter distanciamento, mesmo vacinado. Claro que agora não é uma coisa mais tão extrema quanto antes, justamente porque estamos vacinados, mas ainda é importante tomar cuidados preventivos. Olha, Eduardo, essa tua pergunta ela é essencial nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês que nos acompanham que nós temos visto, não são poucos, mas muitos casos de Covid em pessoas vacinadas. E o que isso significa? Que a vacina é ruim? Não, muito pelo contrário. Significa que a vacina está salvando vidas. Essas pessoas que têm se infectado, mesmo vacinadas, elas refletem uma realidade. O vírus ainda está circulando. A função da vacina, ela não é evitar em absoluto a infecção. Alguns casos ocorrerão, e hoje, com a maioria da população já vacinada no Brasil, é evidente que esses casos vão ocorrer na maioria da população, que é justamente os vacinados. Mas a vacina, ela tem como função
evitar formas graves, evitar internação e evitar a morte por Covid. E felizmente, Eduardo, eu tenho visto e nós temos visto muitos casos com esse perfil. Pacientes idosos, pacientes com doenças crônicas, pacientes que de outra maneira, se não vacinados, uma vez infectados, teriam uma grande chance de evoluir de uma forma grave. E aí eu quero abrir um parênteses. Nós temos visto as notícias de drogas antivirais novas e a gente tem que tratar essas drogas antivirais novas como uma grande vitória, como um grande recurso que chegou e que em breve estará disponível, mas que a gente espera nem usar, porque o que essas drogas prometem, as vacinas já nos dão hoje, que é evitar mortes e internações, com uma vantagem: a vacina evita infecções. Então, se nós vemos casos de infecções em vacinados, nós vemos muito mais gente vacinada que não se infecta de novo. Mas é exatamente por a vacina não ter um poder absoluto de evitar a infecção, mas tem um poder praticamente absoluto de evitar formas graves, que a gente precisa continuar tendo algumas medidas. Quais são as medidas mais importantes? Evidentemente que nos ambientes internos que favorecem a transmissão do vírus que ainda circula, o uso da máscara. É evidente que nos ambientes externos, onde há aglomeração que facilita a transmissão do vírus, o uso da máscara. O que nós estamos acompanhando na Europa, ou em regiões do globo, onde nós temos ainda um grande aumento de casos, e eventualmente casos graves, é uma mistura da falta de vacina com a falta de uso de máscara. Então, eu percebo hoje as pessoas muito ansiosas, querendo rapidamente diminuir as medidas de proteção, mas isso é um equívoco. Vacina salva vidas, vacina evita a morte, vacina diminui muito a transmissão e a infecção pelo vírus, mas não em absoluto. Por isso que a gente precisa continuar usando máscara, sobretudo nos ambientes de aglomeração e internos. Doutor Evaldo, só para a gente encerrar por enquanto, agradecendo demais, como sempre, a sua atenção, a gente em setembro os especialistas, né, tinham um temor de que a gente tivesse um período complicado, né, com a variante Delta e tal, havia um temor mesmo que os casos aumentassem. Infelizmente não aconteceu, ao contrário do que aconteceu em outros países. Agora a gente vive uma situação que tem alguma semelhança. Na Europa, a Holanda está passando por problemas, a China também há problemas, na Rússia há também, enfim, e aqui nós estamos num processo aparente de declínio. Há algum risco ainda, doutor, nesse final de ano, de alguma surpresa desagradável, até levando em conta esse processo de flexibilização que a gente vive aqui? Eu diria que sim, Agostinho. Nós vivemos um efeito tipo gangorra, né? Hoje o auge está lá e nós estamos numa parte baixa. Pode ser que isso se inverta novamente. Qual é a medida do nosso risco? Vai depender do nosso comportamento. Se o Brasil tiver muita responsabilidade na flexibilização, mantiver o uso de máscara em ambientes fechados e aglomerados e não descuidar da vacinação, eu acredito que a gente passe bem. Mas a recíproca é verdadeira. Nós temos visto as pessoas com muita ânsia de querer tirar a máscara ou de se aglomerar de qualquer maneira. Nós temos visto a cobertura da segunda dose, às vezes ainda com problemas muito grandes, e vamos ter aí o recebimento nesses eventos de final de ano e carnaval de pessoas que vêm de outras partes do mundo que estão enfrentando ainda uma Covid muito mais intensa do que a nossa e que poderão trazer novas variantes do vírus. Então, não é o momento de a gente relaxar, não é o momento de a gente achar que nós estamos isentos do que está acontecendo na Europa. Eu acho que nós temos informação e maneiras de evitar, mas se nós vamos efetivamente evitar isso, vai depender do nosso comportamento. Infectologista do Hospital das Clínicas, Dr. Evaldo Stanislau de Araújo. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Bandeirante. Gente, doutor. Um bom dia para vocês, o prazer foi meu. Obrigado. Muito obrigado.